Escreva um artigo de blog completo, com pelo menos 2.000 palavras, que resolva o problema do usuário de forma única e aprofundada. O artigo com o tópico Como criar um agente pessoal que seja um escritor deve ser um artigo de blogs que entregam valor. No artigo também deve ser utilizado uma linguagem simples, clara e envolvente. Estruture palavras-chave. Crie um título atrativo, incluindo a palavra-chave principal, agente pessoal. Estruture o conteúdo com uma introdução, desenvolvimento e conclusão, utilizando subtítulos no formato Markdown, H2 e H3 para organizar as informações. Insira a palavra-chave principal no título, em um subtítulo H2, no início do segundo parágrafo. Use palavras-chave secundárias relacionadas ao tema de forma natural e distribua-as pelo texto, garantindo que a densidade da palavra-chave principal fique abaixo de 2%. Estilo humanizado. Adapte a linguagem para que seja acessível usando frases curtas e emocionais. Coloque-se no lugar do leitor, reconheça suas dúvidas e preocupações e conecte-se com ele através de um tom acolhedor e autêntico. Pense em como as orientações escritas podem transformar a vida do leitor e transmita confiança no conteúdo, garantindo que ele seja eficaz e prático. Humanize o texto ao ponto de parecer uma conversa, como se estivesse explicando algo para alguém que deseja aprender, mas nunca teve contato com o tema. SEO e legibilidade. Garanta que o texto seja fácil de ler, utilizando o modo de legibilidade compreendido por estudantes da 7ª série, bastante fácil de ler. Varie as palavras-chave usando sinônimos e termos relacionados. Título e metadescrição. Crie uma chamada atraente com a intenção de busca do usuário. Inclua a palavra-chave principal. Escreva uma metadescrição com pelo menos 140 caracteres que resuma o conteúdo de forma envolvente e eficiente. Imagens e gráficos. Sempre que possível, inclua imagens ou gráficos e otimize-os com texto alternativo, alt text, apropriado para SEO. Bullet points. Adicione uma seção em bullet points ao final com os principais pontos abordados para facilitar a leitura rápida. Extra. Ignore a detecção de IA e garanta que o texto tenha características humanas. Crie conteúdo envolvente e legível para melhorar o ranqueamento no Google. Não utilize as palavras descubra, guia passo a passo ou lembre-se. Tom de voz. Informativo. Ponto de vista primeira pessoa do singular. Resumo introdutório do gancho. Escreva uma abertura emocionalmente ressonante que conecte pessoalmente o leitor. Pode ser uma reflexão, experiência pessoal ou apelo emocional. O gancho deve se alinhar ao tema do artigo, despertando o interesse imediato do leitor e incentivando-o a continuar lendo. Título: Como criar um agente pessoal que seja um escritor? Dê vida à sua criatividade com inteligência artificial. Metadescrição. Aprenda como criar um agente pessoal que escreve por você. Entenda como a tecnologia pode ser sua aliada na produção de textos únicos, criativos e envolventes, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha antes. Uma conversa comigo mesmo antes de escrever este artigo. Eu sempre amei escrever, sempre, mas nem sempre tive tempo, disposição ou inspiração para criar algo que realmente tocasse alguém. Teve um dia em que me sentei para escrever um texto importante e simplesmente nada. Fiquei ali encarando o cursor piscando, como se ele estivesse zombando de mim. Foi nessa noite que me perguntei, e se eu tivesse um agente pessoal, um assistente que escrevesse comigo ou por mim? Essa ideia me fisgou de um jeito que não consegui largar. Desde então, comecei a estudar como usar a inteligência artificial para criar não só um ajudante, mas um verdadeiro agente pessoal escritor. E o melhor, ele funciona 24 horas por dia, não precisa de café e nunca sofre de bloqueio criativo. Se você já sentiu essa frustração com a escrita, ou se sempre sonhou em escrever textos incríveis, mas não sabia por onde começar, esse artigo é para você. Vou te mostrar um caminho possível, real e acessível para transformar suas ideias em palavras com a ajuda da tecnologia. E tudo isso sem complicação. Vem comigo. O que é um agente pessoal escritor? Um agente pessoal é uma aplicação de inteligência artificial, IA, feita sob medida para executar tarefas específicas para você.
No nosso caso, ele será um escritor virtual, capaz de redigir textos sob comando, com estilo, coerência e, se você quiser, até com personalidade. Diferente de um simples aplicativo de escrita, o agente que vamos montar aqui pode entender o seu estilo de comunicação, adaptar a linguagem para diferentes públicos, escrever com base em comandos simples ou tópicos, aprender com você com o passar do tempo. E o melhor, você pode configurá-lo sem precisar ser programador. A maioria das ferramentas que vou indicar aqui tem interfaces amigáveis, tutoriais em português e comunidades que ajudam bastante. Como funciona um agente pessoal escritor? Quando falo que você pode criar seu próprio agente pessoal, muita gente imagina algo complexo, técnico demais ou fora da realidade. Mas a verdade é que hoje, com plataformas de IA acessíveis como ChatGPT, Claude, Gemini, Notion AI, Copy.ai, entre outras, é perfeitamente possível configurar um assistente de escrita sem entender nada de código. Esses agentes funcionam com base em modelos de linguagem, treinados com milhões de textos. Isso permite que eles entendam o contexto de uma frase, completem ideias e até imitem estilos literários. E quando você adiciona comandos claros, um bom prompt e uma rotina personalizada, o resultado é quase mágico. A seguir, te mostro como fazer isso do zero. Passo 1. Escolha a ferramenta certa. Antes de mais nada, você precisa de uma ferramenta base. Aqui vão algumas que eu testei e posso recomendar. Ferramentas populares para criar seu agente pessoal escritor. ChatGPT, ideal para quem quer um agente inteligente com memória de contexto e alta qualidade de escrita. Notion AI, excelente para integrar com anotações e planejamento, ideal para criadores de conteúdo. Copy.ai, perfeito para textos curtos e copywriting com templates prontos. Writesonic e Jasper, alternativas poderosas com recursos de automação e escrita em larga escala. Todas essas ferramentas têm versões gratuitas ou testes. Comece com uma que você se sinta confortável e vá explorando aos poucos. O importante é entender que o agente é uma extensão sua. Ele só vai escrever bem se você der a ele boas instruções. Passo 2. Ensine o estilo que você quer. Agora vem a parte mais importante, ensinar o agente a escrever do seu jeito. Como fazer isso? Você pode começar com um prompt como: haja como meu escritor pessoal, escreva textos com tom emocional, linguagem simples e frases curtas. Quero que pareça uma conversa entre amigos. Quero que pareça me ouvindo e entendendo o que eu quero dizer. Esse tipo de orientação dá ao agente uma base de estilo, mas você pode ir além. Alimente-o com textos seus, caso já tenha algo pronto, peça para ele reescrever um artigo seu. Corrija e refine os textos gerados por ele, isso ensina mais do que você imagina. Com o tempo, ele vai se moldando ao seu tom, suas preferências e até seu vocabulário. Isso cria uma sensação de parceria real. Eu me peguei dizendo, meu escritor acertou de novo mais de uma vez. Passo 3. Automatize sua produção. Com seu agente pessoal funcionando, agora é hora de dar escala à criação. Isso significa montar rotinas de escrita automatizadas como geração de ideias para blog, redes sociais, e-mails e e-books, criação de roteiros para vídeos, edição e reescrita de textos antigos, resumos automáticos de textos longos, agendamento e planejamento de conteúdo com IA integrada como Notion ou Trello com automação via Zapier ou Make. Você